Olá senhores, bem-vindo ao canal e hoje vamos relembrar aquela velha história do Dingo. O fatídico dia que essa senhora não resistiu aos encantos de um morador de rua. E não era qualquer morador de rua, ele estava completamente chechelento na hora da abordagem, claro, com todo respeito. Provavelmente o mendigo não estava esperando que ele ia dar uma galada naquele dia. E infelizmente essa madame aí no dia estava tão fora de si que nem a caatinga do mendigo foi capaz de dissuadi-la da sua loucura temporária. E o Dingo que sofreu as consequências, inclusive sofreu uma agressão do marido da guerreira aí do vídeo, mas não há motivos para preocupação. Essa história já foi há muito tempo atrás. Esse vídeo aqui não é para ficar menosprezando a guerreira aí do vídeo, muito pelo contrário. Pelo que eu vi, hoje em dia ela parece ser uma mulher de bem, inclusive faz conteúdos religiosos e alguns gracejos com seu marido lá na rede social dela. E tudo que eu vou falar aqui é respeitosamente, nem vou ficar entrando muito em detalhes do que houve naquele dia, porque todo mundo já sabe. E como diz o professor Chapeleta, relembrar é viver. Eu abri o zíper, tirei o membro e era uma mão na direção e a outra no carinho. É o quê? Sandra, mulher que traiu seu marido personal com mendigo, conta que o caso fez com que sua família se reunisse mais. E eu senti que a gente se uniu mais. Infelizmente, graças a um episódio triste, a família se uniu mais. A decepção tá sendo muito grande, porque numa sociedade que a gente vive hoje, como que uma mulher consegue atacar outra mulher dessa maneira? Com tanta informação, como que duvidam, entendeu? Como que tem coragem de usar as redes sociais para atacar outra mulher, sendo que a gente deveria sim se unir umas pelas outras, um instinto de proteção, mas não. Então, assim, para mim, de todos os ataques que eu recebo, receber isso de uma mulher, para mim me dói profundamente. Isso sim me dói. Quando é de um homem, para mim é triste, mas de outra mulher, para mim é decepcionante. Acredito sim que depois que foi provado que eu fui internada, que eu tenho uma doença, aí foi diminuindo, aí que começou a virar para o nosso lado e que a verdade começou a aparecer. Acredito que foi daí. Hoje a Sandra está tentando se restabelecer financeiramente, profissionalmente, como mãe, como esposa. Estou me reencontrando, me reinventando, como muitas pessoas fazem no dia a dia. Tá aí Sandra Mara tentando se recuperar daquele fatídico dia em que ela entortou o pescoço da girafa, sendo que quem teve a iniciativa foi ela. Ela falou aí que fica muito chateada quando vem outras mulheres que não conseguem ter empatia com ela e vem atacar. Aí eu sou contra mesmo, não tem que atacar a moça, mas também não dá pra achar bonito, né? Ela falou aí que as mulheres deveriam entender o que houve com ela e até se unir nessa causa. Mas será que não tinha outra causa? Isso que é complicado, porque na época a Sandra Mara endoidou de uma tal maneira que ela confundiu o Dingo com Deus. E mesmo depois dessa confusão completamente bizarra, ela foi lá e salsichou com o cara? Eu já tentei entender essa história na época, mesmo já tendo passado alguns anos. E tem outra, lógico que a gente se compadece aí com a tristeza da Sandra, que ela falou que todo mundo ficou muito decepcionado com essa história toda. E eu acredito nisso, toda a minha solidariedade inclusive. Mas se a gente for analisar certinho mesmo, a vítima da situação não foi o Dingo? Tá certo que ele se aproveitou e tudo, ele descreveu como que foi a situação toda com requintes, né senhores? Falou que foi pela porta de trás e teve gargaflex, bicos cor de chocolate. E o que ficou mais emblemático, infelizmente, né, eu não gosto nem de falar sobre isso, foi que a Sandra na ocasião estava dirigindo com uma mão no volante e a outra no carinho, ou seja, ela estava colocando a vida do Dingo em risco e a dela também, se for ver, porque estava dirigindo com uma mão e com a outra ela estava ordenhando o morador de rua até eles chegarem no local mais adequado, mais reservado, longe do grande público. E quando você imagina tudo isso, que a pessoa conseguiu dirigir, raciocinar qual lugar discreto ela poderia levar o Dingo para conhecer ele mais intimamente, e também pelo fato dela ter dirigido com uma mão só, demonstrando assim muita coordenação motora. É difícil até com as duas às vezes. Imagina para você coordenar dois movimentos que são completamente opostos. Para ordenhar o Dingo,
A pessoa mexe a mão de cima para baixo e para dirigir com a mão no volante, você fazendo esse movimento, creio que exigiu muito da Sandra nesse momento. E como que ela, mesmo conseguindo realizar todos esses movimentos, ela não estava em suas faculdades mentais? É só isso que eu queria entender. Tudo começou com a Sandra abordando o mendigo, falando que queria abençoar ele. Nisso, em algum momento dessa abençoada, ocorreu esse problema que ela teve aí, uns 5 minutos, confundiu tudo, e a partir desse momento que a loucura começa. Mesmo depois de ter dado esse lapso mental nela, ela conseguiu realizar tudo isso ainda. Ela ainda conseguiu dirigir, ordenhar, cavalgar, enfim, não vou ficar entrando em detalhes, porque isso é chato, né, senhores? Todo mundo já sabe muito bem o que houve. O marido, na época, vendo toda aquela situação, entrou em luta corporal com o Dingo, que saiu perdendo. Ou seja, quando a gente faz uma retrospectiva de todo esse caso, a gente chega à conclusão que o Dingo foi a grande vítima disso tudo. Tá certo que essa senhora aí ficou com esse trauma, porque era alguém casado e não parece alguém vulgar. Falando sério agora, se você vai na rede social dela, tá lá tudo normal, ela não fala coisas depravadas, muito pelo contrário, tá sempre ali com o seu marido fazendo dancinhas e coisa desse tipo. Ou seja, o conteúdo dela é uma porcaria, mas não é nada vulgar. E eu realmente acredito nela e no laudo médico. Acho que realmente ocorreu esse problema aí, que ela falou que confundiu tudo e foi dentro mesmo e tudo mais. E embora eu acredite na palavra dela que realmente ela teve um problema psicológico aquele dia, mas fica difícil de entender, né, senhores? Porque esse caso que ocorreu com ela foi o único na humanidade que eu saiba. E para ser justo aqui, eu desejei minha solidariedade a essa senhora e também tem que fazer o mesmo ao Dingo. Que fim levou? Qual rua se encontra nesse momento? Será que ele tá conseguindo se alimentar? Isso aí ninguém se pergunta, coitado. Embora o mendigo também de inocente não tenha nada, ele já tinha até passagens pela polícia por coisas bizarras. E se ocorrer alguma coisa parecida, pelo menos eu acho que a pessoa deveria escolher um Dingo de melhor procedência, que aquele lá, assim que ocorreu a relação íntima com essa senhora, ficou dando detalhes de tudo, depois não falava nada com nada. Logo em seguida também, para quem não se lembra, ele divulgava golpes, que era um negócio parecido com o jogo do tigrinho, e depois disso o Dingo sumiu. Cansou da fama, eu acho, né, senhores? Já a Sandra Mara parece que tá se recuperando aos poucos, coitada. Continua casada e, embora nem todas as pessoas tenham empatia sobre o que aconteceu com ela, eu de vez em quando uso a expressão bicos cor de chocolate aqui, mas é com todo respeito e eu nem faço isso lembrando desse caso. E pelo menos ficamos satisfeitos em saber que esse fato, a galada do Dingo, fez com que a família dela ficasse mais unida. Só espero que uma vez seja o suficiente, né, pra família permanecer assim, que precisar acasalar com o Dingo na rua pra poder unir a família, creio que é uma coisa que as pessoas não fariam normalmente. Então, se for ver, até que não foi tão ruim assim, vai. A Sandra Mara hoje em dia ostenta quase 400 mil seguidores no seu Insta, inclusive eu, que sou um grande fã do trabalho questionável que ela faz lá, e tudo que ocorreu aquele dia ainda rende boas histórias até hoje. Ou seja, a Sandra Mara se tornou uma espécie de subcelebridade, e além de tudo isso, esse fato ainda fez com que a sua família ficasse mais unida. Então tá bom, né? Ficou ruim só pro marido um pouco, mas não quero entrar nesse detalhe pra não ser deselegante com o cara. Se ele perdoou a mulher, não tem problema. Espero que ele tenha perdoado o Dingo também, porque não foi por mal, né? O Dingo não sabia que ela era casada, e eu acho que nem ela sabia que ela era casada naquele momento, porque ela não confundiu tudo. Então eu creio que toda essa história muito louca é daquele tipo que a gente só vê uma vez na vida e não precisa ficar chateada, todo mundo saiu ganhando, inclusive a Sandra Mara. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, e o mais importante de tudo, senhores, se você já acompanha faz tempo e gostaria de ajudar esse canal aqui de forma rápida e fácil, eu convido você a ativar a sinetinha das notificações. Isso é muito importante e vai fortalecer muito aqui. E eu te convido também a conhecer o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix. Lá você vai ver memes rigorosamente selecionados por mim e pelos cavalheiros que lá estão. Caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu te convido a assisti-los para dar uma força aqui pro canal. Muito obrigado por ter chegado até o final, valeu!